Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre dispositivos de proteção. A gente vai falar aqui sobre três dispositivos de proteção: disjuntor, relé térmico e disjuntor motor. O disjuntor. O disjuntor é um dispositivo de proteção que protege condutores elétricos contra curto-circuito e sobrecarga, que a gente resume curto-circuito e sobrecarga em sobrecorrente. Então, disjuntor, aqui está o disjuntor, esse aqui é um dos símbolos do disjuntor, tem mais. O disjuntor termomagnético é o dispositivo que protege contra sobrecarga e contra curto-circuito, que a gente chama sobrecarga e curto-circuito de sobrecorrente. Então, o disjuntor termomagnético protege contra sobrecorrente. O que é sobrecorrente? Sobrecarga ou curto-circuito. O que é sobrecarga? Pela curva do disjuntor, sobrecarga é quando a corrente passa da corrente nominal do disjuntor 13%. Então, 13% acima da corrente nominal do disjuntor é considerado sobrecarga. Curto-circuito é quando a corrente se eleva muito alto. Cada disjuntor tem uma curva para identificar o curto-circuito. O disjuntor curva B identifica o curto-circuito entre 3 e 5 vezes a corrente nominal. O disjuntor curva C identifica o curto-circuito de 5 a 10 vezes e o disjuntor curva D identifica de 10 a 20. Então, cada curva de disjuntor faz com que ele identifique um curto-circuito com um nível de corrente diferente um do outro. Tá? Dentro do disjuntor, nós temos o disjuntor chama-se termomagnético pelas ações que ele tem, que é a ação térmica, aqui, ó, pelo bimetal, pela ação térmica do bimetal, e pela ação eletromagnética da bobina aqui, ó. Então, é a bobina eletromagnética que faz o disjuntor desarmar por curto-circuito e é o bimetal que faz o disjuntor desarmar por sobrecarga. Mais ou menos dessa maneira aqui, ó. Que eu tenho um exemplo do disjuntor. Aqui eu tenho a bobina eletromagnética que protege o circuito contra curto-circuito e aqui o bimetal que protege contra sobrecarga. Então, quando a corrente elétrica entra pelo terminal aqui, por esse parafuso, passa pela bobina, passa pelo bimetal e sai aqui no parafuso, ela percorre em série a bobina e o bimetal. Quando ocorre uma sobrecarga, ou seja, quando a corrente passa 13% da corrente nominal, esse bimetal aqui ó, se encurva. Ah, professor, o que é corrente nominal? Corrente nominal é a que está escrito no disjuntor. Se ele é 10 amperes, essa é a corrente nominal. Quantos que é 13% de 10 amperes? 1,3 amperes. Ou seja, se no disjuntor de 10 amperes passar 11,3 amperes, 11,4 amperes, o disjuntor termomagnético identifica uma sobrecarga. E esse bimetal aqui ó, começa a se encurvar. Pela curva do disjuntor, não interessa se é B, C ou D, ele leva até 1 hora para desarmar nesse caso. E quanto mais alta a corrente, mais rápido ele vai encurvar esse bimetal e acionar esse aqui, que é o mecanismo de disparo. Dessa maneira aqui, ó. Perceberam o bimetal se encurvando, acionando essa alavanca aqui, que atuou o mecanismo de disparo, deixou o disjuntor no modo trip aqui, que ele fica nem no 0 nem no 1, fica na metade, e abriu o circuito aqui, ó. De novo, prestem atenção no bimetal. Olha ele se encurvando. Isso foi uma sobrecarga. Então, quando a corrente passa 13% da nominal, o bimetal se encurva, tá? E quando ocorre um curto-circuito? Se ele for um disjuntor de 10 amperes, curva B, quer dizer que acima de 30 amperes, para ele é um curto-circuito. O que acontece? Essa bobina bimetálica gera um campo magnético que faz com que essa agulha se mova para baixo e acione a alavanca aqui, ó, fazendo o mesmo movimento que o bimetal faz. Olha o movimento que a alavanca ficou. Vou resetar aqui, ó. Ela é reta. Se for no magnético, ela fica na mesma posição do térmico. Ou a agulha, ela desce e faz essa alavanca se movimentar, da mesma jeito que o bimetal faz. Então, quando essa bobina eletromagnética gera o campo magnético, ela faz essa agulha descer, aciona a alavanca e aciona o mecanismo de disparo, fazendo o disjuntor abrir. Se o disjuntor for curva B, 10 amperes, 30 amperes essa bobina vai ter que atuar, indicando que houve um curto-circuito.
Olha lá, a bobina energiza. Quer dizer, a bobina ela fica energizada o tempo todo, né? Ela gera um campo magnético o tempo todo. Só que esse campo magnético, eles calculam a grossura do fio, a bitola do fio, calculam quantas voltas tem que ter, calculam o tipo de material para que essa bobina só tenha força para mover essa agulha quando for 10 vezes a corrente nominal, ou quando for 3 vezes a corrente nominal, tá? Então, quando a bobina está sempre criando campo magnético, se ele for curva B, 3 vezes a corrente nominal, a agulha desce e aciona o mecanismo de disparo. Se for curva C, 50 amperes iria fazer a agulha descer. E se fosse curva D, 100 amperes ia fazer a agulha descer. Então, de acordo com a curva, eu vou saber quando vai haver um curto-circuito. E quando ocorre o curto-circuito, aparece aqui o nosso arco elétrico, que cai na nossa câmara de extinção de arco, impedindo que forme um arco elétrico aqui, ou pelo menos atenuando muito a chance disso acontecer. Bom, galera, vamos falar agora um pouco sobre relé térmico. O que é o relé térmico ou relé de sobrecarga? Relé de sobrecarga nada mais é do que um dispositivo que protege o motor elétrico contra a sobrecarga. Diferente do disjuntor termomagnético, que a função principal dele é proteger os condutores, o relé de sobrecarga ele tem a função de proteger o motor elétrico contra a sobrecarga. Ele tem a capacidade de proteger um circuito de condutores contra a sobrecarga? Sim, tem, claro que tem. A questão é que o relé térmico, o relé de sobrecarga, ele foi feito para ligar o motor. Principalmente porque ele tem um negócio que chama faixa de ajuste. A faixa de ajuste ela é responsável por ajustar a corrente de acordo com a carga que a gente vai ligar. Qual seria o problema em usar o relé de sobrecarga para proteger os condutores? O relé de sobrecarga não abre o seu circuito principal. O relé de sobrecarga apenas atua os seus contatos auxiliares, tá? O relé de sobrecarga ele vai acionar os seus contatos auxiliares, não o seu contato principal, diferente do disjuntor termomagnético que abre os seus contatos principais. Ora bolas, mas se o relé de sobrecarga não abre o seu circuito principal, como é que ele vai desligar a energia do motor elétrico? Usando seus contatos auxiliares. Os seus contatos auxiliares do relé de sobrecarga sempre devem estar no comando elétrico do motor. Para eu ligar o motor elétrico, eu preciso de um comando e de uma força. A força é onde o relé térmico vai. O relé de sobrecarga ele vai na força, medindo a corrente elétrica que vai para o motor. De acordo com a faixa de ajuste do relé de sobrecarga, ele decide... ficou ruim. De acordo com a faixa de ajuste do relé de sobrecarga, é que os seus contatos auxiliares vão atuar. Então, o relé de sobrecarga, ele passa a corrente elétrica pelos seus contatos principais, e de acordo com a faixa de ajuste, se ela for atingida, ou seja, se a corrente passar da faixa de ajuste, os contatos auxiliares do relé de sobrecarga irão atuar. Então, só os contatos auxiliares atuam. Os contatos principais não. Então, se depender apenas dos contatos principais, o motor continua rodando. Eu preciso usar os contatos auxiliares no comando para abrir e impedir que o motor seja energizado. O relé de sobrecarga, ele desliga o comando quando o motor está com sobrecarga. De novo, o relé de sobrecarga desliga o comando quando o motor está com uma sobrecarga. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada aqui de cima para a gente dar um exemplo disso aqui. Aqui nós temos o comando em que eu tenho uma botoeira, normalmente aberta, retentiva, e aqui eu tenho a bobina do contator K1. Aqui eu tenho uma alimentação trifásica, tá? Aqui eu tenho os contatos principais do contator K1, aqui os contatos principais do relé térmico e aqui o motor. Eu vou apertar play aqui. E vou energizar a bobina do contator. Quando a bobina do contator for energizada, esses contatos aqui vão fechar, levando as 3 fases que vai passar pelo relé térmico e vai acionar o motor elétrico. Pronto, o motor elétrico está girando aqui. E aí eu vou acionar o relé térmico. Eu vou apertar ele aqui
e aí o simulador vai imaginar que ele está atuando, protegendo o motor contra a sobrecarga. E aí vocês vão perceber que esse contato aberto do relé térmico 1 vai fechar e esse contato fechado do relé térmico 1 vai abrir. E você vai reparar que os contatos principais não vão abrir, o motor não vai desligar. Olha só. Perceba que ele está vermelho, simbolizando que ele está atuado. Seu contato aberto 97 e 98 está fechado e seu contato fechado 95 e 96 está aberto. O relé térmico não aciona os seus contatos principais. O relé térmico aciona os seus contatos auxiliares. Então, você precisa pegar os seus contatos auxiliares. Por exemplo, eu posso pegar o contato normalmente fechado aqui, ó, e como ele vai abrir, eu vou usar o contato fechado para abrir o circuito da bobina do contator e desligar o contator, o que vai fazer com que esses contatos principais do contator abram e desliguem o motor. Ó, vou pressionar o botão, o motor girou, quando o relé térmico acionar, ele vai abrir esse contato, que vai desligar o contator, e os contatos principais do contator vai abrir, desligando o motor. Viram? Então, para usar o relé térmico, eu preciso usar os contatos auxiliares dele no comando. Os seus contatos principais não abrem fisicamente de verdade, né? Apenas seus contatos auxiliares. Eu posso também utilizar esse contato auxiliar aqui, ó, para sinalizar uma falha de sobrecarga. Eu posso pegar uma lâmpada, colocar aqui vou chamar ela de H1, vou colocar essa lâmpada aqui, vou colocar ela amarela, e ela vai sinalizar que o motor entrou em sobrecarga. Eu posso escrever lá na porta do painel, sobrecarga embaixo dessa lâmpada, e aí quando ela acionar, eu vou saber que quem atuou foi o relé de sobrecarga, sem a necessidade de abrir o painel. Claro, para realizar a manutenção eu vou precisar abrir, mas não vai haver essa necessidade. Vamos lá? Acionei o motor entrou em falha, a lâmpada acendeu, indicando que houve uma falha no motor elétrico de sobrecarga. Bom, galera, o relé de sobrecarga protege então o motor contra sobrecarga, acionando apenas os seus contatos auxiliares. Então é necessário que os contatos auxiliares estejam lá no comando. Aqui está o símbolo dos contatos principais, da parte da potência, e aqui está o símbolo de um contato auxiliar que vai no comando, tá? Bom, o relé de sobrecarga, ele tem aqui o seu botão de teste, que é para você pressionar e acionar os contatos auxiliares. Aqui eu tenho os contatos auxiliares, normalmente fechado, NC, normally close, e aqui o normalmente aberto, tá? O fechado é 95 e 96 e o aberto é 97 e 98. Aqui você aperta para testar e aqui é o reset. Ou ele pode estar no automático ou no manual. Se ele estiver no automático, se ele entrar em falha, ele já reseta automaticamente. Se você deixar no manual, você precisa ir lá e apertar o reset para resetar ele, tá? Então o relé de sobrecarga está lá de boa, funcionando, e aí ocorreu uma sobrecarga, os contatos auxiliares acionam. Se ele estiver no manual, você tem que ir lá e pressionar esse botão aqui para que os contatos voltem à posição normal. Se você deixar no automático, eles voltam sozinhos. Tem as suas aplicações, mas também tem os seus problemas. Aqui está as entradas dos contatos principais. Nesse caso aqui, isso aqui é uma peça vendida separada, tá? Para você colocar fios aqui. Normalmente, ele já vem pronto para acoplar direto no contator aqui, ó. Cada um com a sua marca, claro. Mas isso aqui é uma adaptação. Aqui entra a parte de força, L1, L2, L3, e aqui embaixo, no parafuso, vai sair o T1, T2 e o T3, parafusos pretos aqui embaixo. Não confundam com esses dois fios que estão aqui, que eles, na verdade, são o 96 e o 98. Quer dizer, 95, é isso, tá certo, 96 e 98. Beleza? Então, relé de sobrecarga protege o motor contra sobrecarga. Só contra sobrecarga, mas todo o dispositivo precisa ter proteção tanto contra curto-circuito quanto a sobrecarga. Então, se você usa o relé de sobrecarga, você obrigatoriamente precisa usar um disjuntor termomagnético ou então um fusível.
Aqui nós temos o disjuntor motor. O disjuntor motor é um dispositivo que protege o motor contra curto-circuito e contra sobrecarga. Ou seja, ele faz basicamente a mesma função do disjuntor termomagnético, esse disjuntor comum que a gente usa, o primeiro que a gente viu aqui no vídeo. Só que com uma diferença. O disjuntor motor une o relé térmico com o disjuntor termomagnético. O disjuntor motor une o relé térmico com o disjuntor termomagnético. Como assim? O relé de sobrecarga, o relé térmico, tem uma faixa de ajuste. O relé de sobrecarga tem essa faixa de ajuste aqui, ó, onde eu determino qual vai ser a corrente do motor. Coisa que o disjuntor termomagnético não tem. Ele tem a corrente nominal dele, pronto, acabou. O relé térmico já tem sua faixa de ajuste. O disjuntor motor une o relé térmico com o disjuntor termomagnético, porque o disjuntor motor protege contra curto-circuito, contra sobrecarga, e ele tem a faixa de ajuste dele, além de botões especiais para desligar e ligar o motor elétrico. Então o disjuntor motor protege o motor contra curto, sobrecarga, e ainda tem uma faixa de ajuste para você ajustar exatamente a corrente do motor para evitar que o motor estrague. Vamos vir aqui no catecismo. Eu vou tirar esse relé térmico e vou colocar o disjuntor motor aqui, ó. Deixa eu apagar essas linhas aqui. E aí eu vou colocar o contator onde estava o relé térmico, não vai dar certo. Tá, vamos lá, não vou parar não. Vocês vão escutar o lixeiro aí, mas deixa o lixeiro. Vou colocar o contator aqui. Vou pegar o disjuntor motor e vou colocar ele aqui, ó. Vou chamar aqui de DJ1 e vou colocar a alimentação aqui, ó. A vantagem de usar o disjuntor termomagnético é que se o disjuntor motor atuar, ele desliga os contatos principais e desliga o motor também. Mas eu posso usar também os contatos do disjuntor motor, tá? Eu posso usar os contatos auxiliares do disjuntor motor, aliás, o disjuntor motor possui contatos auxiliares, eu posso usar o... Opa, fiz cagada aqui. Na verdade não, tá certo. Posso usar o contato auxiliar do disjuntor motor para desligar o comando. Só que aí o que acontece? Os contatos do disjuntor motor, eles são diferentes. Enquanto a maioria dos contatos acionam quando o dispositivo atua, o disjuntor motor, por exemplo, o contato aberto dele só vai fechar quando eu ligar o disjuntor motor. E o contato fechado dele, não sei por que eu coloquei K1 aqui, o contato fechado dele vai abrir quando ele aciona. Quando você vai lá e escreve, quando você vai lá e liga o disjuntor motor, quando você pressiona ele para ligar, o contato fechado abre e o contato aberto fecha. Então, nesse caso, no caso do disjuntor motor, a gente tem que usar o contato aberto para desligar e o contato fechado para ligar alguma coisa quando o disjuntor motor encontrar uma falha, ou sobrecarga ou curto-circuito. Então, o motor teve um problema de curto-circuito. O disjuntor motor vai abrir, o seu contato aberto vai abrir, o seu contato fechado vai voltar a ser fechado. Olha lá. Desligou o motor, o contato aberto do disjuntor motor abriu, desligando o contator, e o contato fechado voltou a ser fechado, ligando a lâmpada, indicando que houve uma falha no disjuntor motor. Aí o nome da falha você pode pôr o nome que você achar melhor, beleza?